Deixa eu tirar aqui pra eu não me confundir. Se você, como ir bem na faculdade, amizade do curso, como escolher? E divo, oi divas e divo, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje tá chovendo muito, então eu não Aqui sei se também. vocês estão ouvindo os trovões, tá nesse nível, besties. Hoje a gente vai conversar sobre faculdade. Eu sei que muita gente tá voltando pra faculdade ou então tá entrando na faculdade, então eu acho que esse é um tema me que é meteria nessa relevante a briga gente do falar Twitter, sobre, né? porque minhas divas e os meus divos estão sempre me perguntando, Vivi, fala sobre. Vivi, como era na época da sua faculdade? Pra quem não sabe, por mais que eu pareça ter 16 aninhos, eu tenho 36. Eu sou formada em psicologia. Não. Falou errado, não. O quê? Não sabe, por mais que eu pareça ter 16 aninhos, eu tenho 36. Não. Ah, tá. Ah, tá. Eu não tinha lido. Ah, tá. Eu sou formada em psicologia e eu fiz uma semana de cinema. Eu fiz, de fato, uma semana de cinema, porque eu não sei se vocês sabem disso, sabem dessa história, mas cinema era, assim, o meu Ah, sonho mas tá invertido, hein? de vida. Meu sonho na adolescência, gente, era ser diretora ou então, sei lá, produtora de clipes de K-pop. Muita gente que é fã de K-pop e tal quer de fato trabalhar com isso. Então eu entendo. Se vocês quiserem falar, Vivi, nossa, você mais quanto? E aí eu me matriculei em cinema, minha mãe apoiou meu sonho, mas meu sonho, gente, mesmo, era a Coreia, Pô, sabe? E eu queria 36. estudar isso lá. E, gente, não dava, porque, enfim, né, vocês sabem que não é exatamente a coisa mais fácil do mundo sair do país para estudar. E como o que eu queria era estar fora, né, fazer essas coisas fora, e principalmente na Coreia, né, eu percebi que meu sonho, na verdade, não era necessariamente fazer cinema, e sim fazer cinema fora do país. Durante essa uma semana, eu senti no meu coração, e eu acho que isso foi muito interessante também, que foi uma coisa muito do sentir pra mim. Eu Foi muito sentia que sentido. não era algo que era pra mim, simplesmente, sabe? Eu sentia que não era o meu caminho, e isso me deixou muito confusa e deprimida na época também. Eu tinha só 18 anos e não entendia o que caminho seguir. Eu acho que esse é um dos piores sentimentos que vocês provavelmente estão sentindo nesse momento, se vocês estiverem entrando na faculdade, mas no geral é um dos mais difíceis, né? O que eu tô fazendo? Será que eu tô no caminho? Eu escolhi porque quando eu tava no último ano, eu falei, ah, mano, é que tem um garoto da minha, o Assis, né, que ele joga CS com a gente, comigo no caso. Eu conheço ele, como ele sempre gosta de falar, eu conheço ele desde o 8º ano. Então, aí, tipo, assim, tinha uns bagulhinho besta assim na sala que toda hora a gente falava, não, isso é crime, de não sei o quê. E aí ele sempre perguntava pra mim, porque eu via muita reportagem, bagulho de criminal, e eu sabia o nome das coisas. Um negócio básico, mas eu sabia. Aí, a gente ficou com esse negócio, não, a gente vai fazer direito. E aí foi, eu já esqueci porque eu tava falando isso. Certo? Será que eu tô fazendo a escolha certa? E você não vai saber, né? Talvez você saiba já, talvez seja algo que você sonhou por muitos anos, Mas talvez não é um seja negócio algo que que eu você gosto, não. tentou por muito tempo, mas não existe uma forma de você ter certeza, um livro que venha, as escolhas perfeitas da fulana de tal. Então, sobre escolha de faculdade, escolher, né, o que você quer para a sua vida, eu diria, do fundo do meu coração, que você faça a sua escolha baseado no que você acredita que é melhor para você, no ponto de vista profissional mesmo, né? O que você quer fazer, o que você acha que combina com você. Eu acho que faz sentido muito Aí você sei, né? escolher a sua futura profissão baseado no que você gosta, mas eu acho que também faz sentido você escolher baseado no que você acredita que vai ser bom para você, financeiramente falando, É óbvio. profissionalmente falando. Então, se for o seu sonho, se você quer, eu totalmente encorajo você a fazer, mas eu também acho que não é de todo mal você ter isso em mente, né? Eu vou, de fato, trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso, quais são as minhas opções, quais são os caminhos que eu vou seguir. Quando eu entrei em psicologia, foi um pouco mais assim, tava no meu teste vocacional, todo mundo sempre falou que eu combino com essa profissão, vou entrar. Eu não tive muito tempo de pesquisar sobre o curso, e eu acho que isso, pra mim, poderia ter dado muito errado. Não, eu penso só no dinheiro mesmo, né? Até porque. Grana sempre vale mais do que tudo, até mesmo no inferno. Pesquisar como é o curso, pesquisar também qual é o tipo de matéria que você vai estudar ali. E o principal que eu estava falando para vocês, pesquisar o mercado, pesquisar o que você vai com o que você vai trabalhar, quais são as perspectivas, né, que você tem, quais são os caminhos possíveis. Não é Vender sobre, cripto. será que eu vou ficar rica? Será que eu vou ficar milionária com esse trabalho?
é sobre onde eu vou trabalhar, onde eu posso atuar, né? Que áreas eu posso seguir dentro dessa profissão. É normal você não estar apaixonada pelo seu curso. É completamente normal. Eu não tô nem um Principalmente, pouco. gente, no começo do curso. Porque o começo do curso, você vai ter as coisas meio que, as matérias que estruturam aquilo que você vai estudar. Então, não necessariamente tem a ver com como é atualmente, e sim as fundações básicas, matérias obrigatórias que, para você começar a estudar de fato as coisas para o seu curso, você tem que estudar essas coisas para você já ter uma noção quando você chegar lá e começar de fato a estudar o que tem a ver com o seu curso, entende? Uma das primeiras matérias que eu tive foi bioestatística. Querendo ou não, o que eu tô estudando agora tem a ver com o curso. E não uso atualmente, mas foi necessário para algumas matérias, porque a gente lidava com dados e números para entender alguns estudos e também até mesmo teria sido útil para algumas pessoas no TCC, né, que iam trabalhar com dados e números. No meu não foi necessariamente tão útil assim, mas foi uma das primeiras matérias que eu tive. Eu também tive filosofia, sociologia. Talvez no começo você não vai se identificar tanto assim. Gente, it's okay. It's okay. Muito pelo contrário, gente. Tem muita gente na minha faculdade que entrou assim, in love. Tipo, ai, gente, psicologia é a minha vida. Ai, porque eu amo o cérebro humano. Essas mesmas pessoas depois saíram e foram para outros cursos. E muitas dessas pessoas saíram e foram para outros cursos porque elas idealizavam muito o que era a psicologia e viram que era completamente diferente. Ai, porque na faculdade eu vou lidar com pessoas mais maduras. Oh my God. Quem que vai avisar? Infelizmente, na faculdade, a gente não vai se relacionar com pessoas maduras 100% do tempo. Muito pelo contrário, eu sinto às vezes que dependendo do ambiente, as pessoas adultas conseguem ser mais imaturas do que os pobres adolescentes que tanto falam. O pior é que ela tem o maior jeito de Maria madurona, né, mano? É aquela pessoa que tá, tipo assim, tu faz uma brincadeira perto dela, fala assim... Você para com essa coisa de criança. Vocês agem igual crianças. Não pode ter ninguém rindo. Tem gente que é assim, né? Não, né? Ah, é porque não sei que adolescente é impulsivo. Você já entrou numa sala de faculdade? Às vezes, dependendo do ambiente, do local, os adultos conseguem ser muito mais imaturos do que, por exemplo, um adolescente de 13 anos que tem direito de ser imaturo porque tá numa idade que, de fato, você não sabe muita coisa sobre a vida, né? É um ambiente, gente, que às vezes tem muita competição, que nem faz tanto sentido, porque você só tem uma competição, de fato, lá dentro, que é você mesmo. Você não ganha mais por ser melhor do que alguém dentro da faculdade. Você tá ali pra estudar por você. Aí, olha, eu tirei tanto e você... Ai, amigas, simplesmente fujam disso. Infelizmente, a faculdade, inclusive, era pra ser um lugar... Pô, tinha um garoto na minha sala de economia que ele tirava 10 em tudo. Sério. Ele tirava 10 em tudo. Em que a gente se apoia, em que as pessoas da turma estão ali se ajudando, em que você tem uma galera legal pra fazer... Eu sei que a gente não gosta dessa palavra, mas um networking. A gente tem que ter essa inteligência também... no sentido profissional e acadêmico. Você vai ter essas pessoas, muito possivelmente no futuro, no mesmo mercado de trabalho que você. Então a gente precisa ter, sim, uma convivência ok com essas pessoas, mas participar dessas relações um pouco mais tóxicas de competição, coisa assim, gente, eu fugiria, porque não faz bem pra você. É porque também você é um prodígio do direito e da programação, né, mestra? Aí você... Aí, pô, você faz ali o bagulho... Excelência, eu fiz aqui um programa que você junta todos os... Não sei o que você precisa. 150 mil reais eu te vendo agora. Claro, meu filho. E aí realmente, pô... E acaba melando, acaba sujando ali aquelas relações com aquelas pessoas. E muito. Eu prefiro ser só cordial, dar oi, tchau, tá? Ui, rimou. Eu não tinha muito contato com o pessoal, porque eu falo com o pessoal direitinho. Não me dei muito bem. Tinha um pouco isso de competiçãozinha, tinha um pouco isso de, tipo, panelas e ali e aqui, não dava pra entrar. Inclusive me chamam de Belson, né? Eu já contei isso. Me chamam de Belson na faculdade, porque segundo eles eu pareço esse Belson aqui esqueci o nome, como é que é o nome disso aqui? Clarence o Otimista. Em algumas, era um pouco complicado. Então eu tentava literalmente fazer só o meu, gente. Eu chegava lá, 22 horas. Era cordial, eu dava bom dia, eu sentava. Algumas pessoas eu era colega.
Quando Bom era pra dia. fazer trabalhos em grupo, eu fazia, eu falava, oi, tudo bem, você quer fazer comigo? Às vezes isso era um pouco difícil de fazer, porque você consegue sentir que tem pessoas que não querem, eu quero ficar só com os meus amigos, vamos deixar ninguém entrar. E aí, às vezes, é meio humilhante você ficar lá implorando pra entrar em grupo, né? Eu sempre Isso deve tive em ser ruim mente, mesmo. nesses momentos, que eu tô aqui pra aprender, ninguém é melhor do que eu não sou melhor do que ninguém, eu vou fazer o meu. Não depender. Cara, a primeira experiência ruim que eu tive de grupo foi agora, ano passado, em direito. Que eu cheguei, até agora, se eu não me engano, acho que foi a segunda atividade. Foi, não sei se foi a única não, foram duas atividades em grupo que teve, se eu não me engano. Foram duas? Não sei se foi duas ou uma. Mas a primeira foi a única ruim que eu tive. Que foi a que eu contei aqui, que o velho, né? O velho da sala ficou puto porque eu entrei no grupo depois. E aí acharam que eu era um relaxado, que eu queria entrar com tudo feito. Essa foi a única treta que eu tive. E ficaram me grifando. Mas tipo, dane-se, mano. Dane-se. Do ambiente da faculdade para fazer amizade. Eu sei que a gente acaba fazendo isso porque a nossa mente está meio que programada. Na escola era assim, na escola era óbvio que você ia fazer amigos e ponto, né? Não para todo mundo, né? Porque às vezes era difícil fazer amigo na escola. Era o É. lugar principal para fazer amizade porque era o lugar que você mais ia e você não tinha essa opção de ir para outros ambientes e fazer coisas diferentes muitas vezes, né? Mas a faculdade, gente, é outra vibe e tudo bem também. Que bom, né? Que a gente tá. Tente clubes do livro, esportes e hobbies em grupo para fazer É verdade, isso funciona. Eu conheci o Magal no tênis. Chamado de Bells porque nunca não vi você fazendo cosplay de Sushi HXH no avatar do Discord. Caraca, mas sabe, é a primeira vez que eu vejo você mencionando alguma coisa que parece ser de um anime, velho. Eu não tenho. É um personagem de Hunter vs Hunter, é isso? Tem uma outra vibe de fato. Dica mais técnica agora, que tem a ver com estudos mesmo, é, por favor, divas e divos, se organizem. Eu sei que na época da faculdade a gente tem Cara, muita esse moleque não parece em nada comigo, velho. Não, não tem nada, nada a ver. Nada a ver. Ele tem todo o coisa definida aqui, né? Ele faz milling. Não, nada a ver. Que é isso, cara? coisa pra fazer. E aí eu não sei se Nem o vocês cabelo percebem, dele mas parece quanto comigo. mais a gente fica meio que frustrado com muita coisa pra fazer, menos a gente consegue Além de eu ser preto. fazer. Às vezes é tanta coisa pra fazer que isso paralisa, né? A gente fica meio tipo perdido. Então eu diria pra vocês logo no começo sempre se organizarem, ou mesmo, tudo bem, esse vídeo nem tá saindo logo no começo das aulas, né? Mas no geral, já se organizem, sabe? Tira um dia que você tá livre pra fazer essa Tá saindo no começo das aulas, sim. organização, não é nem de horário É que tem gente que especificamente, é do começa que eu tenho depois que do fazer, carnaval, quando que né? vai ter prova, pega um calendário, se já saiu o calendário da sua faculdade, eu sempre fazia isso. Assim que saiu o calendário do semestre, eu já pegava um planner e colocava início das aulas, início das AV3, 2, 1. Porque se você tiver essa noção, às vezes você também nem fica Tu acha nervoso, mais parecido com o Belson? Não. Na verdade, eu não acho parecido com nenhum dos dois, mano. ansioso de não estar estudando tanto tal época, porque você fica, tá, eu tô estudando, eu tô com conteúdo de certa forma em dia, mas A eu vou verdade ter é que até eu. tal dia pra Sei lá. pegar outro conteúdo aqui e colocar na Eu não acho frente, né? parecido Então com você quase consegue se ninguém, organizar mano. mais sabendo essas datas e esses Tem uns que. Não, tem uns que não tem como. Eu sou parecido mesmo, mas eu não tô lembrando de cabeça. prazos. Ai, não, porque eu preciso fazer tudo toda hora, assim que sai, eu tenho que fazer assim, porque às vezes não vai dar pra fazer isso, principalmente se você trabalha e estuda. Mas se você tem essa noção do seu tempo, de quando que vai ter prova ou não, você consegue juntar todas essas informações e pensar, né, durante o tempo, enquanto as coisas vão acontecendo, tá, eu tenho tal dia pra estudar tal coisa, é faculdade, né? Não tem como fugir. Às vezes a gente vai ficar com alguma coisa ali que tá comendo nosso Tu costuma andar com a cara de revoltado na faculdade? Não. Eu sou muito de boa, velho. Ô, filhinho, esse sem querer aí. Eu sou juízo, muito de basicamente. boa. Mas se Não, é que é complicado, né? É que a minha. Dizem que a minha cara comum já é de quem não quer muito papo. E não tem o que fazer, mano. É a minha cara. Eu ando tipo. Eu ando tipo assim, ó. É a minha cara normal, é assim.
Pô, eu não sei, isso é puto? Acho que não é quem tá puto. Mas sei lá. Mano, é muito difícil eu ficar puto. Sei lá, por exemplo, o FaZe que me conhece o quê? Desde 2022, há 4 anos, ele me viu puto, tipo, uma vez. Organizando, Cara de essa Billie Eilish. probabilidade cai. Eu juro que também, quando se trata de conteúdo, é muito legal você pesquisar coisas fora do óbvio. Então, assim, o professor tá ensinando tal matéria, eu vou estudar pelos textos dele. É legal, mas às vezes é legal também pesquisar no E eu YouTube o pesquiso que tudo estão pelo falando YouTube, sobre é. aquilo. No YouTube, em outros artigos da internet. Então, por exemplo, no Google Scholar, até mesmo você pesquisar ali rapidinho. Se tem outros No quê? No Google Scholar? artigos que falam sobre aquilo. Eu acho muito interessante, importante fazer isso, porque às vezes a gente se limita a um texto que o professor passou, que às vezes a gente nem entendeu direito aquele texto, Caraca, o Google Acadêmico, eu nem lembrava que tinha isso. mas aí pesquisando mais sobre aquele tema na internet, a gente consegue encontrar mais livros, mais artigos sobre aquilo, né? E aí, consequentemente, a gente entende melhor, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente tá só tendo muita dificuldade, mas é porque a gente tá estudando por um lugar que não tá dando certo, entendeu? Justo. Então, às vezes é melhor fazer. Em relação à Eu sempre vejo no YouTube, né? anotação e, enfim, como realmente Baixa a Luísa Sonza. Não, tá maluco. Cara, eu não sou emburrado, não, cara. Eu só tenho cara de emburrado. Eu só ando meio, tipo, cara neutro, assim. guardar conteúdo, absorver conteúdo, Igual o eu acho que Capitão, varia né? muito de Cadê? pessoa para pessoa. Se você, por exemplo, tem uma dislexia da vida, um TDAH, vai ser diferente para você do que vai ser para uma pessoa que não tem, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa que você vai treinando com a sua vida. Porém, o que eu fazia muito era, durante as aulas, eu prestava atenção mais do que anotava. Nossa, Por mais que eu seja uma pessoa muito Link visual, quebrado. então eu preciso de anotação. Já me deu isso aí. Anotar o tempo todo bem bonito não rolava, porque eu não conseguia prestar muita atenção. Então, eu Ou anotava quando o link não tá feio, mais pontos disponível. Aí é principais, triste e demais, quando eu né? chegava em casa, eu pesquisava sobre aquele tema ou lia de novo o artigo do professor. Eu nunca conseguia ler, gente, antes da aula, porque sempre tinha muita coisa pra fazer. Pô, o que eu faço é assim. Por exemplo, essa semana não deu pra fazer isso porque não tinha conteúdo, né? Direito. Mas eu faço, tipo assim, semana que vem vai ser a segunda semana de aula. Aí no dia da matéria, eu leio o que foi dado na semana anterior. Foi assim que eu fiz ano passado e deu certo, né? Eu passei em 4 de 5. Então eu não conseguia fazer isso. Mas eu conseguia fazer depois. Então eu lembrava do que ele falava enquanto eu estava estudando em casa. Aí as minhas anotações começavam a fazer mais sentido ainda. E aí, às vezes, eu passava limpo. Mas eu não sentia necessidade de deixar meu caderno bonitinho, gente, porque eu perdi muito tempo fazendo isso antes na época da Pior que isso é escola. Então verdade. eu não fazia mais. Eu fazia resumos mais estruturados Tá lá naquele resuminho do link do Google, né? Já me deu isso também. e mais bonitinhos quando eu estava perto das provas, porque isso me ajudava a realmente entrar na zona ali daquele conteúdo e eu ficava com a cabeça mais limpa e Antes aquilo da... Não, antes da aula, absorvia mais fácil. Mas aprender aos poucos também é você ir ouvindo o professor falando, vai no tararara, e aí depois uma coisa mais estruturada, mais bonitinha, um resumo mais bem feito, é legal você fazer depois, né, mais pra frente. É tipo assim, por exemplo, eu tenho aula hoje de direito do trabalho. Eu nem tô tendo direito do trabalho, por que eu usei esse exemplo? Mas sei lá, é só. Eu tô tendo aula de direito do trabalho, tenho aula hoje, à noite. Eu vou de dia pegar pra ler a anotação que eu fiz na semana passada, da última aula. Antes da prova é melhor? Ah, mano, é porque eu não sou tão bom assim em direito, né? O que eu fiz semana passada, não. Semestre passado era tipo assim, dia de prova, ia todo mundo, o nosso grupinho lá assim, né? Ia mais cedo pra biblioteca e ficar estudando lá, junto. Isso realmente era muito bom, mano. Isso, divas e divors, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e que esse semestre seja muito divo pra gente, que muitas coisas boas que aconteçam e que a seja faculdade muito seja, divo mesmo. né, um caminho não tão pesado, né? Não precisa ser. Beijo, tchau! Beijo, tamo junto.
Yo, todos da quebrada curtem seu canal, Vivi. Não, mas é isso, mano. É. O bagulho de descobrir o que vai cair na hora da prova. Mano, não tem coisa melhor que se fazer. E eu faço assim, e deu certo no passado, mano. Eu não passei em uma, não. Mas, pô, se deu certo em 4 de 5, ou 3 de 4, né? Depende de quantas matérias eu tinha. É porque tá dando certo, mano.